Olá, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Fernando Martins, disciplina Língua Portuguesa, e nesta videoaula irei comentar 3 questões. Uma, interpretação por meio de tirinhas, em que o verbo será fundamental aí para a alternativa correta. Outra de regência verbal e também a crase, em que é necessário também a compreensão da regência verbal e nominal. Para isto, então, foram exercícios extraídos da prova de professor de educação básica, com atuação no ensino infantil, fundamental e anos iniciais da educação de jovens e adultos, aplicada na época pela Prefeitura de Guarulhos. Vamos então à primeira questão. Vamos analisar aqui a tirinha, qual o contexto, o que está acontecendo e vamos analisar cada uma das alternativas. Vamos verificar aqui uma tirinha da Mafalda. Embaixo, Quino, Toda Mafalda, segunda edição, São Paulo, editora Martins Fontes, 2010. Verifiquem ali. A Mafalda fala o seguinte: tenho que fazer minha lição de casa. Quem tem que fazer a lição de casa? Eu. Desta maneira, tenho ali um sujeito oculto. Notem a presença aqui do verbo ter. Eu tenho que fazer. Sendo assim, é um verbo que está no presente. E esse é o tempo verbal. E qual que é o modo verbal? Presente do indicativo. Quando eu falo em modos verbais, eu menciono o modo indicativo, que é aquele modo que expressa certeza. Percebam desta maneira que quando a Mafalda diz tenho que fazer minha lição de casa, ela fala no presente, no modo indicativo, porque é uma certeza. Existe o outro modo também, que é o modo subjuntivo. Este modo, ele indica o quê? Uma possibilidade. Daí seria da seguinte maneira: se eu tivesse que fazer minha lição de casa, daí já não expressa certeza conforme o modo indicativo. E o outro modo, o modo imperativo. O modo imperativo costuma explicar aos alunos que é o modo que impera, então é aquele que transmite uma ordem, o verbo do imperador. Seria na seguinte maneira: faça sua lição de casa. Verifiquem que aí o verbo está determinando uma ordem. Mas, conforme essa explicação que delineei, temos aí no primeiro balãozinho, eu tenho que fazer minha lição de casa, o verbo no tempo presente, do modo indicativo, porque expressa uma certeza. O outro garoto, ele menciona aqui, tenho que fazer uma entrega. E o terceiro garoto, e eu tenho que ver meu programa de TV. Notem que os três falam no tempo presente. Dessa forma, eu tenho que fazer uma entrega e eu tenho que ver meu programa de TV. Notam aí uma afirmação, uma obrigação, uma obrigatoriedade que eles têm em cumprir essas tarefas. Vamos aqui verificar o segundo quadrinho. Então, acho que só dá tempo de brincar de guerra nuclear, não é? E os dois garotos respondem, ela acha que só dá tempo de brincar de guerra nuclear. Por quê? Porque eles têm outras obrigações a serem feitas. Eles têm aí a obrigatoriedade de fazer a lição de casa, de fazer uma entrega, de ver o programa de TV e não têm tempo suficiente para brincar. Então, eles mencionam aqui que só dá tempo de brincar de guerra nuclear porque é algo que acontece rapidamente. Desta maneira, no terceiro quadrinho, tenho aí um recurso, uma figura expressa por meio de sons, que se chama onomatopeia, que expressa bum, como eles brincando aí rapidamente, porque eles têm muitas obrigações a serem realizadas, não dá tempo de brincar de outras coisas, porque tarefas estão os aguardando. Bum! Repentinamente, acabou a brincadeira. E a Mafalda sai ali pensativa no último quadrinho. Esta vida moderna exige
E ela exige o quê? Ela exige brincadeiras cada vez mais curtas. E nós comprovamos isso por meio dos quadrinhos anteriores. Uma brincadeira de guerra nuclear, uma guerra que acontece repentinamente e acaba destruindo tudo. E eles não têm mais tempo aí para brincar devido às tarefas as quais eles precisam fazer. E esse verbo aqui, exigir, ele será importante para a questão que nós vamos resolver aí na sequência em relação à regência verbal. Então, fiquem ligados, justamente para que nós possamos verificar aí a questão que vem após a interpretação dessa tirinha. Sendo assim, a tirinha expressa uma crítica. Letra A. A falta de criatividade das crianças ao brincar. Em nenhum momento está mostrando que as crianças não têm criatividade. Elas teriam sim criatividade se elas tivessem tempo suficiente para brincar e não tivesse assim tantas obrigações a serem realizadas. Em nenhum momento está mostrando falta de criatividade. Aqui está mostrando que eles tiveram que brincar rapidamente, tanto que eles brincaram de guerra nuclear, e no terceiro quadrinho eles simularam aí uma explosão. Dessa maneira, não posso aí mencionar que a letra A ela está correta, ela está incorreta, não é essa alternativa. Letra B. A tirinha expressa uma crítica aos efeitos de uma guerra nuclear. Em nenhum momento eles estão falando da guerra nuclear, dos efeitos que foram causados por uma guerra. Eles estão ali somente brincando de guerra nuclear e não está falando dos efeitos da guerra. Mas, professor, por que o verbo foi aí importante para que nós chegássemos à conclusão da alternativa? Porque aqui, vejam a letra C. A tirinha expressa uma crítica às imposições, que eu posso colocar como sinônimo às obrigações. E quando alguém diz, eu tenho que sair, eu tenho que ir à farmácia, eu tenho que realizar os trabalhos, é porque elas estão mencionando que há uma obrigação a ser feita. E não se eu tivesse que fazer no modo subjuntivo ou expressando uma ordem a alguém, faça o trabalho. Eu tenho aqui uma imposição, uma obrigatoriedade que alguém impôs para as crianças ali que estão descritas no quadrinho. Dessa forma, a alternativa C é a correta. A tirinha expressa uma crítica às imposições cotidianas na vida das crianças. Desta maneira, eles são impostos diariamente a realizarem tarefas as quais eles não querem, eles preferiam aí brincar, mas fazem aí brincadeiras rápidas porque obrigações os esperam. Letra C é a alternativa correta. Letra D. A tirinha expressa uma crítica às brincadeiras infantis muito longas. Essa letra D, ela contradiz totalmente o sentido aí da tirinha. Percebam que eles brincaram aí rapidamente. Letra E. A tirinha expressa uma crítica à falta de lições de casa propostas pelas escolas. Em nenhum momento está falando de lição de casa que as escolas pediram para que os alunos realizassem. Alternativa correta, a letra C. Prestem muita atenção, então, aos tempos verbais, aos modos verbais, às relações sinonímicas, às relações de sinonímia, de sinônimo, para resolver aí essas questões relacionadas a tirinhas. Vamos, então, à próxima questão e vamos falar desta vez de regência verbal. Costuma aí explicar a questão da regência, conforme já mencionei em vídeos anteriores, em relação a um processo em que exige um relacionamento. Quando eu falo em regência, existe um termo que é o termo regente e o termo que é o termo regido. Tomo como base, por exemplo, um coral
em que existe ali um regente a comandar e existe aí os regidos que precisam obedecer, entender o comando do regente para que assim haja um relacionamento harmônico, para que assim haja um relacionamento correto. E existe aí a regência verbal e a regência nominal. A regência verbal, há necessidade aí que nós entendamos o que é um verbo transitivo direto. Um verbo transitivo é aquele verbo que precisa de complemento. Por exemplo, se eu chego para vocês e falo, eu dirigi. Qual que foi a ação que eu realizei? A ação de dirigir. Dirigiu o quê? Dirigi o carro. O carro, então, é o complemento do verbo transitivo. Um verbo transitivo é aquele que necessita estar em trânsito, que precisa de um complemento. E que nesse exemplo aqui ao qual mencionei, não tem preposição. Então, eu dirigi o carro. E existe aí o verbo transitivo indireto. Ele não consegue ir diretamente ao complemento. Ele precisa aí do auxílio de uma preposição. Por exemplo, eu gosto. Se eu faço essa pergunta para vocês, vocês automaticamente, consequentemente, me questionam. Você gosta? Gosta do quê? Eu menciono, gosto de sorvete. Notem que esse verbo ele ganhou um complemento de sorvete. Tem assim um verbo transitivo que necessita de um complemento e ele é indireto porque ele precisou da preposição de no caminho. Agora vão ter verbos que vão precisar de preposições, outros que não irão precisar dessas preposições. Vão existir verbos que são escritos da mesma maneira, mas que terão aí significados diferentes. Para isso precisamos compreender e interpretar os contextos aos quais eles foram mencionados. Agora, a regência nominal, ela sempre vai precisar de uma preposição. Já não estou falando de um verbo, eu estou falando de um nome. Então, fiquem bem atentos. Por exemplo, ela está apta. Quem está apta, posso colocar um sinônimo aqui, como preparado. Quem está apto a fazer alguma coisa. Então, dessa maneira, o nome sempre precisará de uma preposição. E esse a aqui tem sentido de para, por isso é a preposição. O que é uma preposição? Preposições ligam as palavras e traz um sentido a elas. Vamos aqui ler a questão em específico. Fiquem atentos aí a essa questão da regência verbal, nominal. Leiam a respeito, pesquisem, vejam mais exercícios que estabelecem aí essa questão de relacionamento do processo de regência. Essa questão aqui de regência verbal, ela foi mencionada, ela foi utilizada com base no quadrinho, com base na tirinha que nós lemos anteriormente. Então, vamos verificar. Na fala do último quadro, esta vida moderna exige brincadeiras cada vez mais curtas. A expressão exige brincadeiras, que foi tirado daqui, pode ser substituída de acordo com a norma padrão por qual dessas alternativas? Qual dessas alternativas que eu posso colocar aqui ao invés de exige brincadeiras? Será que eu posso colocar esta vida moderna reclama com brincadeiras cada vez mais curtas? Vejam aqui, em reclama com brincadeiras, qual que é o verbo? Reclama, que vem do verbo reclamar. E se eu chego para vocês e falo, ela reclamou. Consequentemente, vocês vão me perguntar, ela reclamou do quê? Ela reclamou de quê? E não ela reclamou com o quê? Nesse contexto que está aqui representado. Esta vida moderna reclama com brincadeiras, reclama de brincadeiras. Notem que essa preposição, ela não está
obedecendo ao processo do regente. Dessa maneira não há uma relação harmônica, porque neste contexto que foi aqui mencionado, reclama de brincadeiras e não reclama com brincadeiras. Desta maneira, descarto a letra A. Letra B. Esta vida moderna impõe sobre brincadeiras cada vez mais curtas? Quem impõe, impõe alguma coisa. Impõe o quê? Esse verbo aqui, ele não precisou dessa preposição sobre. Bastasse impõe brincadeiras a alguém. Por exemplo, impõe brincadeiras às crianças. Mas esse sobre aqui, ele está incorreto. Quem impõe alguma coisa. Impõe o quê? Esse sobre aqui, não há necessidade dessa preposição. Letra B, incorreta. Letra C. Conduz em brincadeiras. O verbo conduzir, ele tem aí dois sentidos. O verbo conduzir, ele pode ter o sentido de transportar. Ele pode ter o sentido de carregar. Ou ele pode ter o sentido de levar alguma coisa. Será que esse verbo conduzir, ele está no sentido de que algo foi transportado? Se eu chego para vocês e falo, transportei. Transportei o quê? Não há necessidade de preposição, sendo assim é um verbo transitivo direto, que vai precisar aí de um complemento explicando o que foi transportado. Eu carreguei. Carreguei o quê? No contexto de carregar, de levar alguma coisa. Eu levei o quê? Notem que esse verbo levar, ele é diferente de eu falar. Ela foi levada a atitudes precipitadas. Daí de levar, nesse último contexto que eu mencionei, não é de levar, de transportar, carregar alguma coisa. Daí já é no sentido de ser levada a praticar alguma coisa, de ser conduzida a praticar alguma coisa. Retomando, esta vida moderna conduz em brincadeiras cada vez mais curtas. Nesse contexto, o verbo conduzir não está no sentido de transportar, não está no sentido de carregar e não está no sentido de levar. Quem é conduzido a fazer alguma coisa. Então, aqui conduz a brincadeiras. Se eu tenho a singular e brincadeiras no plural, então não há crase, porque não há combinação de singular e plural. Agora, se eu for colocar no plural, conduz às brincadeiras, plural com plural, eu posso aqui colocar a crase, só fazendo um parênteses mencionando. Se eu conduzo no sentido de transportar, não precisa de preposição, porque conduzir o quê? Agora, se você é conduzido a praticar alguma coisa, conduzido para fazer alguma coisa, será um verbo transitivo indireto, porque precisa da preposição. Letra D. Na fala do último quadro, esta vida moderna leva a brincadeiras. Lembra do sentido de verbo levar? Não no sentido de que eu levei o que, alguma coisa para alguém, e de que eu fui levado, fui conduzido a fazer alguma coisa. Então, esta vida moderna leva a brincadeiras cada vez mais curtas. A expressão exige brincadeiras pode ser substituída de acordo com a norma padrão por esta vida moderna leva a brincadeiras cada vez mais curtas. Fiquem atentos, estudem aí os relacionamentos em relação ao processo da regência verbal. Todos aqui foram relacionados à regência verbal do verbo. Alguns, em determinados contextos, precisariam da preposição, outros não precisam. A alternativa correta nessa questão, a letra D. Vamos agora à próxima questão da tão famosa crase. Vamos aí identificar qual a alternativa correta. Vou começar por uma questão didática pela letra E, para que possamos aí interpretá-la.
A falta de criatividade nunca é um problema quando as crianças se põem a brincar. E aí esse A, tem a crase ou não tem a crase? Notem que a crase, conforme já mencionei aí em vídeos anteriores, mas sempre é necessário reforçar e repetir, é a união da preposição a, que tem aí o sentido de para, que vem acompanhada de um verbo ou de um nome, por isso aí tem a questão da regência, mais o artigo definido a, acompanhado de um substantivo feminino. Essa é a regra geral da crase. Temos aí outras utilizações de crase, por exemplo, para evitar ambiguidades em relação a locuções como vire à direita, vire à esquerda, ou ela está à margem da sociedade, que daí indica o modo como ela está, o lugar, diante desses adjuntos aí adverbiais no feminino, a crase ela é exigida. Então existem aí algumas regras, algumas especificações para a crase. Mas nesse primeiro momento, a falta de criatividade nunca é um problema quando as crianças se põem a brincar. Esse a tem sentido de para. Esse a é o artigo. Será que eu posso falar a falta de criatividade nunca é um problema quando as crianças se põem para brincar? Ou basta eu falar a falta de criatividade nunca é um problema quando as crianças se põem para brincar? Desta maneira, eu verifico então que não há a necessidade dessa junção, dessa fusão da preposição a com sentido de para, mais o a que é um artigo que acompanha um nome feminino, mas aqui eu tenho o verbo no infinitivo que tem a terminação a e eu não utilizo crase diante de verbo, ainda mais aqui no infinitivo que termina em ar. Desta maneira, aqui não tem crase por esta razão. Sendo assim, por exclusão, nós já podemos eliminar a letra E, a letra C e a letra B. E sempre ficam duas, é lógico. A falta de criatividade nunca é um problema quando crianças se põem a brincar. É notória a capacidade de interação entre os pequenos, mas certo tempo deve ser dado a eles. E esse a agora? Tem crase ou não tem? Eu sei que certo tempo tem que ser dado a alguém. Desse verbo dar, saiu a preposição que vem da regência verbal. Como que você descobriu esse a, professor? Porque eu fiz um questionamento. Se um certo tempo deve ser dado, esse tempo tem que ser dado a alguém. Eu não estou dando o quê? Se eu falo assim, eu dei um pirulito para a criança. Daí eu dei o quê? Mas aqui o verbo dar já está em outro contexto, de ser dado algo a alguém. Mas notem que aqui eu tenho eles, tenho o singular, o plural, e aqui eu tenho um pronome, eles. O a diante do pronome aqui, eu não posso empregar a crase e nem posso mencionar, mas certo tempo deve ser dado para a eles. Sendo assim, ainda posso já eliminar a letra D também. O que me ficou foi a letra A. Mas vamos continuar. A falta de criatividade nunca é um problema quando crianças se põem a brincar. É notória a capacidade de interação entre os pequenos, mas certo tempo deve ser dado a eles, a fim de que? E aí esse a fim? Esse a fim, né, é uma finalidade. Fim é uma palavra negativa. Dessa maneira, eu não posso aqui mencionar o fim como algo que está mencionado. Leva o quê? Estímulos às brincadeiras. Sendo assim, por que aqui ficou as brincadeiras? Porque promovendo estímulos. Quem promove estímulos a alguém. Certamente a escola pode ajudar nesse processo, promovendo estímulos a alguma coisa. Promovendo estímulos
as brincadeiras. Então, dessa forma, eu preciso utilizar o plural com o plural para que resulte na crase, promovendo estímulos, brincadeiras tipicamente infantis, incentivando-as. Bom, resolvemos aí então 3 questões. Em breve retorno resolvendo mais questões de concurso, mencionando aí formas de se verificar os conceitos gramaticais e textuais da língua portuguesa. E lembrem-se, língua portuguesa é troca, vivência e diálogo. Nos vemos então em próximos vídeos e até a próxima.